Planejamento anual, planejamento semanal, planejamento mensal, planejamento em si. Agora chegamos à hora do nosso querido planejamento diário. Primeiramente, Vitor, qual que é a relação, o que é planejamento diário? Qual que é a relação do planejamento diário com o 8 menos 4? E não vamos esquecer que 8 menos 4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. E o planejamento diário, como o próprio nome já diz, vamos dividir a palavra planejamento e depois a gente trabalha com o diário. O planejamento se refere à organização. Então, basicamente, você pega várias tarefas, vários compromissos, várias atividades que você tem para poder fazer e você organiza essas tarefas em ordem de prioridade, em ordem de blocos de tarefas, em ordem de data, em ordem também de horário. Através disso, através dessa organização, nós desenvolvemos o que é chamado de planejamento. Então, o planejamento ele não é uma coisa só e pronto, ele não tem uma definição só. O planejamento ele é um conjunto de princípios, um conjunto de técnicas, um conjunto de técnicas de organização para que você possa ter clareza do que fazer realmente, no nosso caso aqui, de gerenciamento do tempo. E no caso, o planejamento que eu vou abordar aqui é o planejamento diário. E o que significa diário? Significa que é do dia, né? Todo dia você vai pegar e você vai organizar o seu planejamento do dia seguinte. Todo dia você vai pegar o seu planejamento e organizar o seu planejamento do dia seguinte. E por que você vai fazer isso? Eu quero que você entenda o alinhamento entre planejamento diário e o 8 menos 4. 8 menos 4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Só que para você poder fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, você precisa ter clareza exata do que precisa ser feito naquele dia, especificamente. Né? O que precisa ser feito? O que eu quero fazer em 4 horas que levaria 8 horas para ser feito, né? Quais são essas tarefas? Qual a data para poder fazer essas tarefas ou esses compromissos? Quais são os horários para isso? Então é muito importante você ter clareza de tudo isso para que você possa realmente, de fato, você ter clareza de tudo isso para que você possa, de fato, definir isso para que você possa atingir o 8 menos 4 e aumentar a sua produtividade, realmente. Se você não tivesse um planejamento diário, você não saberia o que fazer exatamente, tá? Então, o planejamento ele é muito importante. E eu só vou recapitular rapidamente que a gente tem vários tipos de planejamento, tá? O planejamento diário é um dos tipos de planejamento, só que ele não está dentro do planejamento que a gente pode chamar especificamente de planejamento geral, tá? Existe o planejamento, que é o princípio 2, né, aqui, né, dentro do princípio de gestão do tempo é o princípio 2. O princípio de planejamento, é um princípio onde é definido, você tem acesso a ele, toda a clareza que você precisa com o ciclo de planejamento, que eu já abordei aqui, depois você vai lá e assiste a aula sobre o ciclo de planejamento, como é que você define um horário, como é que você define o dia para você poder fazer o seu planejamento. Depois a gente definiu o objetivo, também tem uma aula sobre objetivo, inclusive tem uma aula sobre da tarefa ao objetivo, que é uma aula muito importante também, o alinhamento entre o objetivo e a tarefa que você está realizando. Meta, você vai precisar definir a meta para você poder alcançar o objetivo, compreendendo que a meta tem a especificação do objetivo e a data para você poder alcançar essa meta. E, no caso, a gente tem também a organização dos planejamentos que fazem parte desse planejamento geral, tá certo? Que inclui planejamento anual, planejamento mensal e planejamento semanal. Sobre essas três aulas, a gente já falou abordamos elas aqui, tá? Planejamento anual, planejamento mensal e planejamento semanal. Planejamento anual
se refere ao ano, incluindo o ano que você está e o próximo ano. No nosso caso, ano de 2022 e 2023. Planejamento mensal se refere ao mês em que você está e também você deve pensar em 5 semanas à frente. Então, por exemplo, se nós estamos no mês de setembro agora, você deve pensar 5 semanas à frente, que inclui também o mês de outubro. E no caso do planejamento semanal, inclui a semana em si, em que você está. No caso, por exemplo, se você faz o seu planejamento no domingo, você vai organizar a partir de segunda-feira o que você tem para fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sempre pensando 7 dias à frente do dia que você faz o seu planejamento, né? Onde você cumpre o seu ciclo de planejamento. E tudo isso é extremamente importante e relevante. Então, o que é o planejamento diário? O planejamento diário é um planejamento que você faz antes de dormir. Por que ele é feito antes de dormir? Por que eu sempre recomendo as pessoas fazerem esse seu planejamento diário antes de dormir? Pelo seguinte, porque é o seguinte, se você fizer o seu planejamento diário ao acordar, né, quando você acorda, para poder preparar o seu dia, por mais que já esteja facilitado, por quê? Porque o planejamento diário, ele vai de encontro com o planejamento, os outros tipos de planejamento. Então, por exemplo, se você fez o seu planejamento semanal, você já sabe o que você tem para fazer na segunda-feira, na terça, durante a semana. E aí a única coisa que você vai ter que fazer é repassar para o seu planejamento diário as tarefas, os compromissos, as atividades da semana. Só isso. Você só vai ter que encaminhar para o seu planejamento diário o que realmente você fez no seu planejamento semanal. É claro que o planejamento diário não vai sair absolutamente perfeito. Por quê? Porque há pequenos detalhes, às vezes, de diferença, há alguns compromissos que surgiram, que são extremamente importantes para você, outros são muito urgentes. Então pode ser que você terá que fazer algumas modificações e isso é algo natural, devido às circunstâncias da vida, devido a coisas que acontecem, tá? Então, é isso que acontece. Mas o foco aqui é a questão da noite. É você, antes de dormir, você fazer o seu planejamento diário. Fazer o seu planejamento do dia seguinte, na noite anterior. Então, por exemplo, hoje, no momento em que eu gravo essa aula, hoje é quarta-feira. No caso, antes de dormir, é recomendado que você se prepare para a sua quinta-feira, escrevendo o seu planejamento diário. Escrevendo o seu planejamento diário. Por que você deve fazer isso? Pelo seguinte, porque a gente já está combinando as técnicas de gestão de tarefas com gestão de energia, ou seja, como é que você faz para também manter a sua energia. Se você acordar pela manhã e vai pensar no que você vai fazer, quando você acorda pela manhã, tem que pensar, o que eu vou fazer hoje? Quais tarefas eu vou fazer? Quais compromissos eu vou fazer? Você já vai gastar tempo, vai gastar energia pensando no que você vai fazer. Levando também em consideração que quando você acorda, o seu pico de energia é o mais alto pela manhã. Por quê? Porque você dormiu, o seu corpo está descansado, você teve uma noite de sono. Agora, claro, considerando que você teve uma boa noite de sono, tá? Mas claro, o seu pico de energia está alto na parte da manhã, que é o que normalmente acontece. E aí, você, ao invés de começar o seu dia executando as tarefas, você começa o seu dia planejando, já gastando tempo em ter que planejar o seu dia, em ter que se preparar para o seu dia. Então, a minha recomendação é, antes de dormir, você pega e você faz o seu planejamento diário, porque aí quando você acordar no dia seguinte, pela manhã, você já vai ter mais clareza do que fazer. Às vezes tem pessoas que nem precisam olhar na sua checklist o que tem para fazer, tá? É claro que quando a checklist é muito grande,
né? É claro que quando o seu planejamento diário é muito grande, você precisa verificar as tarefas que precisam ser feitas pela quantidade que tem no dia, mas quando a lista não é tão grande assim, é um pouco menor, então você consegue ler sem ter muito problema. Então você consegue ler a sua checklist com facilidade. E aí você lê antes de dormir, quando você acorda, às vezes você nem precisa ler, né? Você já acorda e pode focar em executar realmente as tarefas. Porque às vezes você gastaria aí cerca de 30 minutos, 1 hora, 20 minutos para você poder fazer o seu planejamento diário, e em 20 minutos você consegue já adiantar uma tarefa, ou às vezes até realizar uma determinada tarefa que já está na sua lista. Então quando você acorda, você já executa, ao invés de planejar, tá? E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas acordam e ao invés de executar, elas vão pensar o que vão fazer, o que eu vou fazer hoje, como é que eu planejo isso, ou às vezes nem planeja, o dia ele acontece. Então é importante você planejar antes de dormir, tá certo? Agora, por que você deveria fazer o seu planejamento diário? Bom, eu acho que depois de ter explicado essa questão do horário de você organizar o seu planejamento diário, já exemplifica bastante. Mas não é incomum, no dia a dia, as pessoas chegarem no trabalho, chegarem no escritório, chegarem no trabalho, chegarem para poder estudar. Elas sabem que precisam fazer algo no trabalho, obviamente, elas sabem que precisa estudar determinada coisa, elas sabem o que precisa fazer, mas não tem exatamente essa clareza exata do que fazer. De qual tarefa é a mais importante, qual que é a prioridade dela, como é que ela faz para fazer com que as tarefas ela aumente a produtividade dela, né? Ela gostaria de ter mais produtividade, só que às vezes a pessoa não sabe como fazer isso, né? Ela não tem técnicas para isso, ela não tem princípios, ela não segue princípios, ela não tem ferramentas para isso. Então é importante ela ter clareza, ela buscar por gerenciamento de tempo para ela conseguir fazer isso com eficácia. Então, primeiro passo, tá, é você fazer o seu planejamento. Porque o planejamento diário é um reflexo do planejamento em si. Vitor, o planejamento geral que você está falando, que inclui ciclo de planejamento, inclui objetivo, inclui meta, inclui objetivo anual, mensal, semanal. O planejamento diário faz parte disso? Não. O planejamento diário não faz parte do planejamento geral. E por que o planejamento diário não faz parte do planejamento geral? Pelo seguinte, o planejamento geral, para começar, ele é organizado em uma planilha, certo? Para que você possa, ele é organizado em uma planilha justamente para que você possa ter uma clareza, para que você possa ter uma visão geral de todas as tarefas, de todos os compromissos que você tem para realizar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, como é o caso do planejamento anual. Agora, no caso do planejamento diário, é um planejamento de curto prazo, de curto prazo, tá? O planejamento semanal, ele já se encaixa como planejamento de curto prazo, tá? O planejamento mensal de médio prazo, mas o planejamento semanal já se encaixa como planejamento de curto prazo. Agora, o planejamento diário se encaixa como planejamento de mais curto prazo ainda, ou seja, de curtíssimo prazo. Por quê? Porque já se planeja hoje para o dia seguinte. Para o dia seguinte você já vai estar executando ele. Então, no meu ponto de vista, não faz sentido você organizar o seu planejamento diário dentro de uma planilha, sendo que você já organizou o seu planejamento semanal, certo? Então, o que você precisa agora é passar o seu planejamento semanal para o planejamento diário e ter em mãos uma nota, né, um bloco de notas com caixa de seleção com as tarefas que você precisa realizar naquele dia, especificamente naquele dia específico, onde você vai ter muito mais clareza para você poder
fazer isso naquele dia específico, tá? E por quê? Que você não deveria só usar o planejamento semanal, já que você anotou já ali o dia para aquelas tarefas? Por que você não usa só o planejamento semanal e você ignora o planejamento diário, que seria mais produtivo, aparentemente? Olha, pelo seguinte, o planejamento semanal, sim, ele organiza toda a sua semana, toda, tá? Ele é focado para os 7 dias da sua semana, tá? Cada dia da sua semana, que inclui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cada dia desse, dentro do planejamento semanal, como eu já expliquei em outra aula, tem a tríade da organização de tarefas, que inclui tarefa, data e hora para a realização da tarefa, tá? Todos esses dias, domingo, segunda, terça. E ele começa a contar a partir do dia em que você faz o seu planejamento. Então, por exemplo, se você faz o seu planejamento no domingo, você vai contar a partir de segunda. Ou seja, o que eu tenho para fazer segunda, o que eu tenho para fazer terça, quarta, e vai até no domingo que vem, né? Porque o domingo que vem também conta, já que você faz, por exemplo, o seu planejamento no domingo, mas à noite. Então, isso conta. E no caso, você organiza ali as suas tarefas, por exemplo, na segunda. Segunda-feira, amanhã, segunda-feira, eu tenho que fazer isso. Tenho todas essas tarefas para poder fazer, então você define a hora, especificamente, a data. Desculpa. E no caso, você faz isso. Agora, quando você chega realmente no dia, um dia antes para execução da tarefa no dia seguinte, então, por exemplo, hoje é terça-feira, estou dando um exemplo, hoje é quarta-feira, tá, gente? Tá bom, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, e hoje, à noite, antes de dormir, você vai definir, você vai fazer o seu planejamento diário para a quinta-feira. E aí você entra lá no seu planejamento semanal e você olha, eu tenho esse compromisso aqui para poder fazer, eu tenho esse outro compromisso aqui para mim poder fazer, e aí você vai anotando as tarefas que você tem que realizar, né? As tarefas e o horário para você poder fazer. A data não é necessária dentro de um planejamento diário, considerando o fato de que, né, você já sabe, né, o dia em que você está, né? Quinta-feira, por exemplo, amanhã é dia 8. E no caso, você vai repassar do planejamento semanal, daquele dia específico do planejamento semanal, no caso quinta-feira, para a quinta-feira, tá? Para o seu planejamento diário, que você vai fazer na quinta-feira, das tarefas que você vai realizar naquele dia. E no caso, o planejamento diário, você vai precisar da tarefa e da hora para você poder fazer a tarefa. Não será necessário a data, tá? Porque, né, especificamente, como eu já disse, você já está no dia em si. Só que há algumas particularidades, como por exemplo, às vezes você conseguiu realizar algumas daquelas tarefas na quarta-feira, então não vai ser necessário você realizá-las na quinta. Ou seja, na quarta-feira você foi tão produtivo que você já realizou algumas daquelas tarefas. Ou às vezes um compromisso que você tinha ali para você poder fazer na quinta-feira também não foi necessário. Tá? Alguém cancelou esse compromisso ou remarcou para outro dia, para outra data. Então, isso já te trouxe clareza, já te trouxe tranquilidade. Então, houve uma alteração no planejamento semanal. A mesma coisa, por exemplo, às vezes a pessoa marcou um compromisso com você muito importante, muito urgente, e aí você teve que alterar todo o seu planejamento, toda a organização, o horário que você iria realizar determinadas tarefas, e teve que colocar essa tarefa como prioridade e ser feita logo na parte da manhã. Então, gente, não é incomum que o seu planejamento semanal seja totalmente alterado ao longo da semana, ao longo dos dias. E quem sofre a maior alteração é o planejamento diário, tá? O planejamento é uma forma de você ter um certo controle, ter um certo gerenciamento
do que você tem em mãos, tá? O planejamento, ele nos dá isso. O planejamento, ele nos dá clareza, ele nos dá estrutura, ele nos dá organização, ele nos dá todo o preparo que a gente precisa para realizar as tarefas, para organizar as tarefas por ordem de prioridade, por bloco de tarefas. Só que não significa que vai ser exatamente como está no planejamento. Mas o planejamento precisa ser feito. E na maioria dos casos, sim, o planejamento vai sair exatamente como planejado. Mas numa minoria, não. Por quê? Porque vão ter tarefas que vão ter compromissos que serão cancelados, vão ter projetos que não poderão ser feitos, outras tarefas importantes, urgentes, ou até mesmo circunstanciais vão ser colocadas e você vai definir essas tarefas como prioridade antes das outras que já foi feita no planejamento. Então, toda essa alteração precisa ser levada em consideração também. E quem sofre a maior alteração nas tarefas é o planejamento diário. Na verdade, todos os tipos de planejamento ele já sofrem uma pequena alteração. Por exemplo, o planejamento anual, né? Ele é um planejamento assim de longo prazo. E a gente sempre pensa 12 meses à frente. Então, por exemplo, a gente está no mês de setembro, a partir do mês de outubro que começa a contar como planejamento anual. E o planejamento anual te traz uma visão realmente das tarefas, dos compromissos e das atividades de longo prazo, sabe? Através dele, você consegue ir repassando para o planejamento mensal muitas tarefas, muitas atividades e muitos compromissos, que, aliás, podem ser cancelados também quando são passados para ele. Podem ser alterados também. A mesma coisa acontece com o planejamento semanal. Você passa o planejamento mensal para o planejamento semanal e muitas tarefas, muitos compromissos, sim, são adicionados em conjunto com o planejamento mensal, só que alguns desses compromissos são cancelados, alguns compromissos são adicionados, então muita coisa acontece por aí, e a mesma coisa é com o planejamento diário. E outra coisa importante sobre o planejamento diário é a questão do rascunho de checklist. Tá? O rascunho de checklist, você tem clareza que é um princípio para que você anote realmente nesse seu rascunho de checklist, que é um bloco de notas, uma nota, onde você anota as ideias, os projetos, os compromissos, as datas, que vão surgindo na sua mente ao longo do dia, ou que alguém te fala e aí você anota ali rapidinho, e depois você precisa repassar para algum lugar isso. E no caso, vamos dar o exemplo de que, por exemplo, você estava no seu trabalho hoje, e aí uma pessoa te convidou para uma palestra, ou seja, um compromisso. Olha, a palestra vai ser amanhã, às 19 horas, eu gostaria bastante que você fosse nessa palestra, ou seja, um compromisso que você vai ter no dia seguinte. E aí quando você chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu rascunho de checklist, depois você vai abrir o seu planejamento diário e vai repassar esse compromisso para o planejamento diário. Ou seja, é um compromisso que você não tinha em mente, que iria acontecer e que surgiu assim do nada naquele dia. E muitas vezes isso acontece, tá? Várias vezes isso vai acontecer e você precisa estar preparado com essas adversidades, essas circunstâncias das tarefas que vão surgir. Mas agora, como você faz o seu planejamento diário na prática? Tá? Bom, para você poder fazer seu planejamento diário, você vai precisar de um bloco de notas. Eu recomendo Google Keep, que é o que eu uso, que é o que eu utilizo e sempre recomendo. Esse Google Keep tem versões para diversos aparelhos, incluindo tablet, celular e computador. Independente de qual seja o seu aparelho, se é Android ou iOS, tem versões para os dois. E no caso, você vai baixar esse Google Keep e você vai abrir o seu bloco de notas. O seu bloco de notas. Aí em cima, no título, você vai escrever planejamento diário. E agora você vai colocar ele em modo de seleção.
tá? Só que, ó, eu quero deixar claro, para você poder fazer o seu planejamento diário, você precisa dos princípios anteriores. E que princípios que constituem o planejamento diário que eu vou mencionar agora, de forma prática, tá? Princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas, princípio da checklist do que fazer, princípio da checklist do que não fazer, tá? E você também vai precisar pegar um atalho no planejamento semanal. Então, ok. Você abriu o seu bloco de notas, você abriu sua nota nova, o título vai ser planejamento diário, e agora você vai clicar em caixa de seleção, tá? Fica muito bem localizada, peça de foto. Você vai abrir caixa de seleção. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ir lá no seu planejamento semanal e você vai organizar na ordem que está lá, tá? Se você provavelmente, como eu já mencionei no planejamento, desculpa, você provavelmente no seu planejamento semanal você organizou as tarefas em uma ordem hierárquica, ou seja, em uma ordem de priorização, e você também organizou em bloco de tarefas as que tarefas são possíveis de serem feitas em bloco. Agora, chegou a hora de você escrever essas tarefas lá no seu planejamento diário. Então você vai repassar todas as tarefas para o seu planejamento diário, tá? E aí você vai passar a tarefa e o horário que você vai realizar aquela tarefa, tá certo? Então você vai copiar da planilha e vai colar lá na sua nota. Pega na planilha e copia na nota. Você vai copiando e colando, tá? Se você quiser reescrever tudo, você pode, mas acredito que colar seja bem mais rápido e bem mais prático. Depois que você copiar e que você colar, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu rascunho de checklist e você vai repassar para esse seu bloco de notas, para esse seu planejamento diário, os compromissos que surgiram ao longo do dia e que precisam ser feitos no dia seguinte, tá? São prioritários e precisam ser feitos. E aí você vai adicionar eles também no seu planejamento diário. Outra informação importante. Sempre faça o seu planejamento diário à noite. Eu já mencionei isso. Por quê? Porque quando você acordar pela manhã, você só vai ter que executar as tarefas. Muitas pessoas vão gastar tempo, vão gastar energia acordando pela manhã e planejando o seu dia. Isso é contraprodutivo. Isso é ineficiente. O que é eficiente é você acordar pela manhã e já executar as tarefas. Então a gente está combinando gestão de tarefas com gestão de energia física, mental e emocional. Então você acorda pela manhã, olha, eu já sei o que eu tenho que fazer porque eu já planejei ontem à noite antes de dormir. Então você já acorda com aquela clareza do que fazer, com aquele foco do que eu tenho que fazer hoje. E aí você já só executa. Ou seja, ao invés de você perder 20, 30 minutos tendo que planejar e preparar o seu dia, você já executa. Além do mais, né? Você teve uma boa noite de sono, você está com seu pico de energia nas alturas e você vai gastar a sua melhor energia na parte da manhã preparando o seu dia. Então você pode fazer isso à noite, quando você já está um pouco cansado, já está exausto, e você já pega e faz o seu planejamento diário, né? Você pega e executa. Agora, outra informação importante do planejamento diário, você pode adicionar um lembrete igual eu faço. O aplicativo que eu uso é o Google Keep e tem como você ativar o lembrete. Então, todo dia à noite, o aplicativo vai te lembrar que você tem que fazer o seu planejamento diário. Então, você vai anotar os compromissos que você tem no dia seguinte. Antes de dormir, todo dia você vai fazer isso. Olha, amanhã eu tenho que ir no dentista 8 horas da manhã, amanhã eu tenho que estudar isso, 9 horas, e por aí vai. Você vai organizando o seu dia. Por quê? Porque se você não organizar o seu dia vai se organizar por você, e confia em mim. Se o seu dia se organizar por você, você não vai ter controle sobre nada. Então é muito importante você se planejar e se preparar para o dia seguinte. E olha, o que eu falei aqui só vai fazer sentido se você assistiu a aula sobre planejamento semanal, tá?
Por quê? Porque o planejamento semanal vai te dar um atalho do planejamento diário. Mas como eu disse, nenhum planejamento sobrevive exatamente o campo de batalha, tá? Sempre vão existir tarefas que vão surgir assim do nada, tarefas urgentes, tarefas importantes, tarefas circunstanciais que podem afetar todo o seu planejamento. Então é importante que você tenha um bom controle emocional, um bom gerenciamento das suas emoções para que você consiga lidar com tudo isso. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, né? Então, amanhã a gente vai ter aula de novo. A gente tem aula todo santo dia às 7 horas da manhã. E a gente se vê na próxima aula. Um grande, grande abraço para você.